Bem, vamos lá. Vamos fazer o nosso pós-jogo da vitória do Fluminense. Ótimo resultado. O Fluminense, acho que na minha opinião, já está classificado para as oitavas. O resultado ele foi tão bom, ele foi tão bom, principalmente pela atuação do Fluminense. O Fluminense deu um chute no primeiro tempo e um chute no segundo. E o chute que o Fluminense deu no segundo tempo foi o gol. É o chute do Marcelo em direção à área, o Manuel que desviou. O Fluminense jogou tanto tempo na defesa que eu vi Cano de volante e não só o Cano, o Arias também. Eu vi todo mundo ali congestionando a entrada da área do Fluminense. O Fluminense foi até disciplinado defensivamente. O Fluminense lutou muito para não ser derrotado, mas jogou muito pouco para vencer a partida. Se eu fosse o torcedor do Colo-Colo, eu sairia do estádio muito puto, mano. Pelo amor de Deus, os caras... O primeiro tempo foi 70% de posse de bola, no segundo tempo deu até uma diminuída nessa posse de bola, mas os caras jogaram praticamente os dois tempos na área do Fluminense. E assustou a capacidade limitadíssima ofensiva do Colo-Colo. Eles ficam ali zanzando, toca de um lado, toca do outro. Eles deram 9 chutes no primeiro tempo. Eu anotei, botei aqui, 9 chutes contra a defesa do Fluminense, e os 9 chutes foram para fora. Graças a Deus dessa ineficiência. Não estou reclamando não, estou dando graças a Deus. O Fluminense só deu um chute no primeiro tempo aos 46 minutos do Lima. Aliás, os 2 chutes que o Fluminense deu foi em direção do gol. Impressionante. O primeiro tempo com o Lima aos 46, que o goleiro deles defendeu. Eles no primeiro tempo deram 9 chutes para fora, nenhum na direção do goleiro Fábio. O Fábio não fez nenhuma defesa. Aliás, acho que fez no segundo tempo. No segundo tempo ele chegou a fazer. Quando a pressão no segundo tempo do Colo-Colo foi mais intensa do que no primeiro tempo, por incrível que pareça, né? Eles ficaram mais próximos de abrir o placar no segundo tempo, mas o único chute que o Fluminense deu no segundo tempo acabou saindo o gol. Foi em que minuto? Aos 29 minutos do segundo tempo, o Marcelo chutou e estava no melhor momento do Colo-Colo no jogo. Eu falei, porra, daqui a pouco os caras vão fazer o gol. Mas o Fernandinho tem que corrigir isso aí. Não dá pra gente jogar 90 minutos no campo de defesa. Não dá pro Cano ficar jogando de volante junto com o Arias. O Fluminense não tinha saída, irmão. E o Fluminense não conseguiu nem fazer aquela jogadinha dos zagueiros, né? Não tinha espaço para fazer isso. Não tinha como. O Fluminense errava na saída de bola, né? Até com o Martinelli, com o Lima ali. Errava, essa bola não chegava no ataque. Tanto que o Cano teve que recuar para ajudar na marcação, o Ganso também. Mas o time, uma coisa boa, apesar da má atuação do Fluminense, apesar do Fluminense só ter dado um chute em cada tempo, o time foi muito aplicado defensivamente, mas muito aplicado. Foi muito guerreiro defensivamente. Só esqueceu de jogar bola, né? O Fluminense não jogou bola. O Colo-Colo pressionou o jogo todo, o Fluminense só se defendeu, sufocado, e nem passe longo o Fluminense tinha como fazer, sabe? Aquele negócio que não tem como fazer a jogada com os defensores, você dá o chutão lá pra frente, dá uma esticada, uma bola longa, nem isso o Fluminense teve. Que não conseguia sair do campo defensivo. Era a tamanha pressão. E graças a Deus, ao meu bom Senhor, pegamos um ataque ridículo do Colo-Colo. Graças a Deus, os caras não conseguem mirar na direção do gol, e não tem eficiência, não conseguem ter um domínio pleno do jogo como eles tiveram, uma pressão e bombardear o Fábio. Ainda bem, e o Fluminense foi cirúrgico. Primeiro chute no gol, no primeiro tempo, aos 46. Primeiro chute a gol foi aos 46. O goleiro dos caras defende. E no segundo a bola entra, 1-0. Futebol é isso. Futebol é o melhor esporte do mundo por causa disso. Isso não aconteceria no basquete, não aconteceria em outro esporte coletivo, em hipótese nenhuma. Handball, salão. Mas um cara pressionando o tempo todo, e o adversário vai lá no segundo tempo, dá um chute a gol, a bola entra. Cara, o destaque, a Conmebol deu destaque pro Manuel.
Pra você ver como o Fluminense jogou, não foi só. O Manuel foi o destaque da partida, porque fez o gol. Não foi só porque o Manuel fez o gol. Acho que a chegada do Thiago Silva acordou o Manuel. Opa, deixa eu jogar aqui que o Thiago Silva tá vindo aí, eu vou pro banco de reserva. O Manuel tirou tudo por cima. Tudo. Não só ele, o Felipe Melo, os melhores. Alexandre, quem foi os melhores em campo no jogo Colo-Colo 0, Fluminense 1? Felipe Melo, até onde ele jogou, Felipe Melo saiu aos 37, até jogou mais o Felipe Melo. Felipe Melo saiu para a entrada do Antônio Carlos aos 37 minutos do segundo tempo. Pô, esse negócio de vir o Thiago Silva tá começando a botar os caras para correr. Então o Felipe Melo não saiu no intervalo, jogou até os 37 do segundo tempo. Que bom, ele estava bem no jogo. Ele e o Manuel tiraram tudo, por cima e por baixo. O Rondon tentando prejudicar o Fluminense, tal de Omar Rondon, enchendo o time de cartão amarelo, deu cartão amarelo pro Manuel. Ele fez de todas as formas de ajudar o Colo-Colo. Amarelou o Fábio. Pô, no início do jogo, o cara deu um amarelo pro goleiro, pro Cera. Deu o amarelo pro Felipe Melo, amarelou os dois zagueiros do Fluminense. Deu amarelo pro Cano, deu amarelo pro Ganso. E distribuiu o cartão aí. Tava doido pra prejudicar o Fluminense. Tinha um camarada lá de Bolado, acho que é o nome do cara, meteu o sarrafo, ele parece que o cara não tava em campo. Esse hábito não é gente boa, não. Então vamos lá. Ok, deixa eu falar as alterações que foram até, graças a Deus, não comprometeram. O Douglas Costa saiu machucado no primeiro tempo, era de se esperar, só veio machucado também. Saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Aí a alteração foi interessante, ele colocou o Alexander e mudou a configuração do time. Para ele sair dessa pressão do Colo-Colo na linha de defesa do Fluminense, ele tirou o Douglas Costa, saiu machucado, ele ao invés de colocar um outro atacante, ele colocou um volante, ele colocou o Alexander. Aí ele formou um meio de campo com Martinelli, Alexander, o Lima mais à frente, perto do Ganso. Daí fez um quadrado ali, um 4-4-2, e deixou somente o Cano e o Arias no ataque. Depois que o Marquinhos foi para o ataque quando entrou o Guga, aí o Marquinhos foi ocupar a parte mais ofensiva. Aí aos 38 minutos do primeiro tempo ele mudou essa configuração. Ele perdeu o Douglas Costa por contusão e meteu um volante no meio de campo para quê? Para ocupar o meio de campo, para preencher aquele meio de campo e começar a disputar o rebote, essa bola que fica sobrando ali no meio de campo, ter mais gente do Fluminense ali e sair dessa encoxação, cara. O Colo-Colo estava ali pressionando o Fluminense de uma tal maneira. Ele tentou, com a entrada do Alexander no meio de campo, ter um pouco mais dessa posse de bola. E ele conseguiu isso no início do segundo tempo. No início do segundo tempo, o Fluminense conseguiu dar uma equilibrada ali na posse de bola. O Fluminense conseguiu tocar alguns passes, mas depois, 15 minutos do segundo tempo, voltou como era no primeiro tempo. Aí o Fluminense não conseguiu sair mais. Aí o Fluminense praticamente só se defendeu. Aí teve o gol do Fluminense, né, aos 29, eles meteram uma bola na trave aos 20. Aí eu falei, meu pai, acertaram a direção do gol. Mas ainda bem que a bola bateu na trave, aos 20 minutos. Aí o Felipe, aos 37, aí ele fez as duas alterações aos 37. Depois dessa bola na trave aos 20, o Fluminense fez o gol aos 29, pronto, já me encontrei. Bola na trave dos caras aos 20. O gol do Fluminense aos 29, no melhor momento deles. O cara tinha acabado de botar uma bola na trave, o Fluminense foi lá e fez o gol. Daquela forma, chute, Manuel desvia. Aí aos 37 ele faz a seguinte alteração. Ele tira o Ganso, muito cansado, mete o Guga na lateral direita e libera o Marquinhos no corredor para jogar de atacante. Mas ali ele já cobre o lado... Coisa que ele deveria ter feito, e ele aprendeu no jogo contra o Atlético. No jogo contra o Atlético era para o Guga ter entrado na lateral para fechar a marcação por ali, para poder liberar o Marquinhos. Mas ele fez agora no jogo contra o Colo-Colo, justamente no momento de pressão, como não foi no jogo contra o Atlético. Aí a Felipe Melo pelo Antônio Carlos tirou um zagueiro pelo outro. Resultado excelente para o Fluminense, muito bom. O Fluminense está com a mão na classificação. O Thiago Silva já pode chegar pensando nas oitavas da Taça Libertadores. Por quê?
O Fluminense abriu a vantagem de 3 pontos para o segundo colocado, que é o Cerro Porteño, e o nosso próximo adversário. O Fluminense tem 8, o Cerro Porteño tem 5. 3 pontos de vantagem. Um empate no Maracanã contra o Cerro Porteño já classifica o Fluminense para as oitavas. E o Fluminense, os 2 últimos jogos do Fluminense no Grupo A são em casa. E o terceiro, por isso que eu digo que o Fluminense já está com a mão na classificação lá para as oitavas de finais. Porque o terceiro colocado, que é o Colo-Colo, que tem 4 pontos, são 4 pontos de diferença do Fluminense, vai jogar as 2 últimas partidas fora de casa. Alianza Lima eu nem conto, que tem 3. Então o Colo-Colo vai jogar 2 fora de casa, que é contra o Cerro e contra o Alianza, lá em Lima. Então um empate praticamente classifica o Fluminense para as oitavas de finais. E os 2 jogos do Fluminense justamente no Maracanã. Primeiro contra o Cerro Porteño, que é, vamos dizer assim, vai praticamente sacramentar a classificação, e depois para encerrar a fase de grupos contra o Alianza Lima. O Fluminense está com a mão na classificação. Empatezinho, dando de resultado ali, Fluminense nas oitavas de finais. Excelente resultado. Resumindo aqui a análise. Excelente resultado. Espetacular. Principalmente pela pressão, pelo mau futebol do Fluminense, pelo pouco que o Fluminense jogou, pelas poucas chances que o Fluminense teve, praticamente 2 em 90 minutos, 90 e poucos minutos. O Fluminense saiu vitorioso, cara. Porra, que coisa. Vou falar que um resultado desse nunca. Espetacular. Foi um presente de Deus essa vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo. Mas não pode jogar 90. Pega um ataque. É esse que é o ponto. Você pega um ataque com mais qualidade, mais perigoso, com melhor centroavante, com melhores atacantes, que pelo menos acertem a direção. Fazer gol no Fábio já é difícil. Já é difícil você acertando o gol. Vocês estão para fora e você melhora a vida dele. Se o Fluminense pega um adversário mais qualificado, jogando todo na defesa da forma que jogou, anulado como... Os caras aguentaram jogar 90 minutos no ataque, cara. Que preparo! Parabéns ao departamento de preparação física do Colo-Colo. Os caras jogaram 90 minutos no ataque, correndo, pressionando. Eu pensei assim, porra, uma hora eles vão parar. Acho que no segundo tempo eles vão diminuir o ritmo, porque não dá pra jogar 90 minutos assim, não. Pressionando lá em cima. Uma hora eles vão recuar as linhas. Não. É o desespero, eles precisavam ganhar esse jogo de qualquer maneira em casa, porque os 2 próximos jogos deles vão ser fora de casa. Então eles pressionaram, é um jogo do desespero deles, gente. Ficaram até nervoso quando o jogo acabou. Mas o Fluminense tem que melhorar, não dá para fazer o campeão o atual campeão da Libertadores jogar 90 minutos na defesa. Dar 2 chutes no gol em 90 minutos. O presente foi um presentão de Deus essa vitória. Obrigado, Senhor. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Belezinha, se inscreva no canal.